A gente vem observando ao longo desse tempo que a gente atua com o envelhecimento, um pouco as pessoas sem saberem muito bem a diferença entre envelhecer com C, de envelhecer com S, né? Você pode explicar para a gente, Kátia? Claro, eu acho até, Beltrina, que a gente deveria mudar o envelhecer com C por envelhecer com S. Porque o envelhecer com C, claro, está escrito corretamente, ortograficamente correto, mas está falando, me parece, de um processo que é mais geral, de todos nós, né? Do envelhecer, como um processo, como a Patrícia colocou, biopsicossocial, etc. Mas quando a gente coloca envelhecer com S, né, do ser, eu acho que a gente está falando de algo que é mais genuíno, que é mais subjetivo, que é mais individual, singular. Então, está falando de algo que tem a ver com a existência de cada um. Me agrada mais, principalmente na questão da psicologia, pensar no envelhecer com S, né? Então, aliás, a gente fez aqui durante um tempo na universidade um projeto grande, mais de 5 anos, e o nome do projeto era Projeto Envelhecer com S. E eu fiquei tão acostumada a descrever envelhecer que hoje até eu paro e fico com essa dúvida cognitiva se é com C ou se é com S. Porque, na verdade, Beltrina, eu acho que a gente não tem, como eu dou aula de toda a parte do desenvolvimento humano e do envelhecimento, claro, mas eu acho que a gente não tem só uma velhice, a gente tem as velhices, a gente não tem uma infância, as infâncias, então é plural. Então, eu acho que quando a gente fala de um envelhecer com S, eu acho que a gente está falando de envelheceres, de seres que envelhecem, e não nesse sentido mais universal, porque não é. O envelhecimento é de um jeito para cada um. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, a singularidade nesse envelhecimento. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Pensando nisso, Pati, as políticas públicas que nós temos aí levam em conta o envelhecer com S ou envelhecer com C? Eu estava pensando nisso enquanto ela falava, inclusive. Porque eu pensei muito nisso, né? O imaginário que se tinha, e que eu acho que a gente ainda carrega muito, a sociedade em geral, desse idoso que não, que é um peso, vamos dizer assim, né? Que é o idoso que está nos aposentos, por exemplo, que não participa mais, né? Para um idoso que vem aí de uns anos para cá, até com o Estatuto do Idoso muito fortemente, sendo colocado nesse lugar de protagonista. Eu sou protagonista dessa fase da vida. Porém, no geral, se a gente observar a formulação das políticas públicas, ela é para idosos, uma homogeneidade, vamos dizer assim, como se os idosos envelhecessem da mesma forma, como se fossem vivessem a velhice da mesma forma, né? Como se a gente envelhecesse todo mundo do mesmo modo. Então, quando se pensa mesmo em políticas para a população em geral, e principalmente para o idoso, existe um padrão, né? E para poder conseguir também colocar alguma coisa. Mas as primeiras políticas geradas, né? A visão que se tinha antes de idoso passivo, de que frágil, de que precisava dos serviços, precisa das coisas. O Estatuto do Idoso traz algo mais como ele é o ser de direitos, que pode lutar por esses direitos, de se apropriar desta velhice.
mas eu ainda vejo um movimento muito lento, que nem a Beltrina trouxe. Existe, sim, grupos, pessoas que falam, não, eu vou vestir essa camisa, eu sou idosa, mas eu acho que ainda é muito difícil, porque tem uma carga muito grande na sociedade de preconceito. Então, é exatamente isso. Ora, eu quero vestir essa camisa, ora eu não quero vestir essa camisa, como eu vi até um comentário assim, de que eu só lembro quando eu olho no espelho. Então, não se leva tanto em consideração essas múltiplas velhices, né? Então, eu penso que as políticas são voltadas para o envelhecer com C, e com muito esforço, as pessoas que atuam nelas, que têm um pouco mais desse olhar, desse conhecimento, que a velhice é diferente para cada pessoa, e o envelhecer também é diferente para cada pessoa, que vai tentando desconstruir um pouco esse envelhecer com C para o envelhecer com S, né? Até com cada pessoa. Porque eu ouço muito falar também assim, o idoso é assim ou é assado, porque também as políticas são voltadas para um perfil, né? E para um público específico que subentende-se que são todos da mesma forma, e não são, né? Acho que é um pouco isso.